Você é feliz com a sua aparência, com o seu corpo? Não. Sempre algo incomoda a gente. Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Nossa, eu mudaria quase tudo. Se eu pudesse entrar numa máquina, acho que eu deixaria só o rosto, assim, de verdade. Eu mudaria minha barriga porque eu gostaria de ser um pouco mais magra. Bom, eu não sou 100% feliz e se eu pudesse, eu mudaria algumas coisas no meu corpo. A começar, eu acho, talvez, pela careca. O culote aqui. Posso explicar por quê? Eu queria mudar bastante meu nariz, que eu acho que tem uma voltinha aqui que eu não gosto, eu acho ele meio grande. Seria só a bochecha. Eu acho que o que mais me incomoda no momento. Porque eu sou modelo da terceira idade e eu me preocupo muito com a estética. Parecesse um gênio, me falasse o que você quer hoje, eu não ia pedir dinheiro ou outra coisa, eu ia pedir isso. Pra fechar o olho e acordar com o corpo em ordem, do jeito que eu quero. O que sempre me incomodou há muito tempo atrás foi meu cabelo. Meu cabelo crespo, né? Nossa, por diversos momentos eu não sabia o que fazer com o meu cabelo. Acho que ninguém tá feliz, assim. Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Acho que ter asas. Eu sempre quis voar. Eu gostaria de respirar debaixo da água, porque eu gosto bastante de água, mar, piscina. Eu gostaria de soltar raio, voar que nem um Superman. Eu gostaria de ter asas, porque é uma coisa legal que eu poderia ver o mundo inteiro. Nada. Eu gosto do jeito que eu sou. Eu não mudaria nada. Eu sou feliz. Você se ama? Eu me amo. Hoje eu me amo, sim. Mudei, agora eu me aceito. Eu quero deixar agora o cabelo crescer, assim. Eu não tenho nenhum problema com o meu cabelo, com a cor da minha pele. Tô feliz, assim, tô contente. Porque eu tô totalmente satisfeito. Adoro meu cabelo. A paz do Senhor, juventude! Tudo bem com vocês? Eu sou Tainara. Eu sou o pastor Elias. Eu sou o diácono Hércules. E eu sou a irmã Aline. E a gente está aqui nessa manhã de domingo, dia muito especial, para dar uma aula muito especial. Então a gente quer... Vocês viram aí o vídeo que passou, né, pastor Elias? Perfeito. Um vídeo muito importante. E antes da gente entrar de fato nesse assunto, a gente quer convidar vocês para curtir esse vídeo, mandar para os seus amigos, colocar que você está aí no chat presente, comentar alguma coisa a respeito da aula, né, pastor? Isso aí, compartilhe à vontade aí para que muitas a mensagem, né, possa alcançar, né? A gente tem muita coisa, né? Fiquem atentos. O chat hoje vai bombar, né? Fiquem atentos, porque nós temos um desafio durante essa aula. E assim, eu tô até suspeita, porque eu queria participar desse desafio para ganhar. Mas tudo bem, E tem mais, tá? Não vai ser fácil não, tá, pastor Elias? Exatamente. Então fácil, preste não. atenção. Já pega aula, sua né? Bíblia. Sua revista, né? E esteja aí atento, porque a aula de hoje tá fenomenal. Correto. Vamos então, o quê? Orar, né? Vamos orar. Diácono Hércules. Sim. Senhor Deus, obrigado uma vez mais por esse momento que o Senhor preparou para cada um de nós, que os corações que estarão vendo essa aula como os nossos possam ser mudados, possam ser transformados. Te pedimos para que Teu Espírito Santo esteja no início até o fim conosco, meu Deus, nos dando capacidade para poder falar de um assunto tão pertinente. Te pedimos e glorificamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, como nós falamos, nós vamos estudar nesta aula uma visão bíblica do corpo, certo? Como a irmã Tainara, a jovem Tainara aí falou no início, nós passamos um vídeo aí e a gente já deixa logo uma pergunta aí para você. Você está satisfeita com o seu corpo? Você mudaria alguma coisa no seu corpo?
Então, nesta aula, nós vamos tratar justamente a respeito de uma visão bíblica do corpo. Sabemos que o corpo ele foi constituído por Deus e Deus, ele, assim, na sua palavra, ele deu, né, as diretrizes de como que nós possamos preservar, como nós possamos honrar, como nós possamos glorificar. E nós vamos também ver nesta aula a respeito da visão secular que o mundo tem em relação ao corpo. Então, vai ter os dois, as duas, como é que fala? As duas visões. As duas visões, os dois lados. E como né? que isso tem influenciado a nossa juventude, né, pastor? É verdade, é verdade. Então, fala pra gente, então, irmão Hércules, a origem do ser humano, a origem da raça humana. É interessante a pergunta da Tainara, até porque hoje, por causa da visão acadêmica do evolucionismo, ele tenta ofuscar um pouco da nossa de quem nós somos, né? E da onde e quem nos criou. E essa visão evolucionista, ela tem como base ser cética, estou falando em sentido científico e histórico. Tudo que eles falam, tanto na ciência quanto história, Tainara, não tem base, né? Tanto que quem adere essa visão são pessoas que não creem em Deus, né? Ou talvez creem de uma certa forma, que nós poderíamos chamar de deísmo, que é quando eles creem num ser superior, mas esse ser ele não se relaciona com a própria criatura, né? E aí vou alfinetar aqui um pouco dos irmãos sensacionistas, porque querendo ou não, essa visão deísta, ela respinga um pouco nessa visão, já que Deus ele é tão soberano, mas ele não pode fazer os seus milagres hoje. Mas esse é um outro assunto. Nós que somos criacionistas, nós acreditamos sim que Deus se criou o ser humano. Esse ser humano ele foi dotado de capacidades, tanto que quando nós vemos os 3 verbos que são representados em Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e Gênesis capítulo 2, verso 7, existem 3 verbos que são usados no hebraico. Só que quando Deus ele vai falar com o homem, ele usa um verbo afetivo, que ele demonstra um interesse em participar dessa criação. Literalmente é como se fosse um artesão fazendo um barro. E aí ele dota esse ser humano de capacidade moral, intelectual, emotiva, diferente de quando ele fala haja para os outros seres e tudo aconteceu, o ser humano ele participa dessa criação de tal forma que hoje nós que somos esses vasos, Deus está olhando para um padrão que é Cristo. E algumas vezes na nossa vida, esse Deus ele tem que tirar alguns pedaços de nós e machuca para colocar algumas partes de Cristo na nossa vida. Então, nós somos esse barro que estamos sendo aperfeiçoados por esse Deus, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Uma coisa também interessante a gente falar a respeito da criação do ser humano é que, além da constituição, que ela foi diferente, como você abordou aí, né, que ela não foi feita por meio da palavra, mas foi justamente um manuseio ali, né? Deus ele fez uma coisa diferente também em relação aos animais, que ele soprou, né, o espírito dele no homem, coisa que ele não fez isso nos animais. E é interessante porque a nossa mente entende muito mais por aquilo que não está exposto do que por aquilo que está exposto. Então, hoje, quando a gente assiste um filme que é totalmente criado, pensado por pessoas que são evolucionistas, o que eles estão ensinando para a gente, para a nossa sociedade, para a nossa cultura, não tem nada a ver com Deus. Então, o ser humano não tem em nenhum momento aquela ideia ou aquela informação de que ele é um ser especial, de que ele não é, como os evolucionistas dizem, né, pó de estrela. Sim. Ele não é só uma parte da natureza, ele não é um ser humano ele não é um animal sem sentido algum. Nós carregamos consigo uma preciosidade, que é o espírito, que é a nossa alma, é o sopro de Deus nas nossas vidas. Então, o evolucionismo faz o ser humano perder o propósito justamente por isso. Na realidade, é um desprezo, né? Eu sou desprezo só da mais criação. Eu só sou mais um da multidão. Isso aí.
o que me faz diferente da Aline é eu ser mais bonita, eu ser mais rica. Tipo assim, não é isso. Eu tenho um propósito, né? Perfeito, perfeito. E outra coisa que também que a gente pode observar, né, na criação do ser humano é que Deus, ele cria o homem, né, e a mulher, e ele diz que eles são imagem e semelhança do Criador, né? Então, todo essa habilidade, né, essa interação, né, de criar, né, de interagir, né, das emoções, né, porque Deus é um Deus, um ser pessoal que tem emoções, né, coisas que muitas das vezes nos animais, nos outros seres, isso é limitado. Então a gente vê aí quão grande é o nosso Deus e quão grande ser, né, ele nos fez, né, com grande cuidado, peculiaridade, né? Então, essa ideia, né, que a gente vai estar falando na aula a respeito do corpo, eu quero dizer para você, jovem, que você é uma pessoa especial. Só de falar, né, pastor, eu acho dessa criação, você já vê a importância do corpo, na formação, no cuidado de Deus, na hora de fazer o homem, usou as próprias mãos, sabe? Fez a minha imagem e semelhança. Só de você falar isso, você já é o suficiente para você ver o quanto nós somos, assim, especiais, assim, né? Quando a gente tira Deus da história, a gente acaba com a história, né? Porque se o mundo existe, se a Terra existe do jeito que ela existe, é para nossa existência. Então, se o ângulo da Terra está assim e não assim, é para que nós pudéssemos existir. Então, assim, o que o evolucionismo faz, a ciência de forma evolucionista faz, é tirar essa glória de Deus e não percebe que a gente perde toda a nossa glória, né? A gente encontra a beleza de ser, de existir em Deus. Verdade. Que foi por um propósito maior. Verdade. Uma coisa interessante, quando os meus filhos lá nasceram, né, na maternidade, vocês vão ser mães, a Tainara também vai ser mãe, você vai ser pai, né? Eu achei uma coisa interessante, que quando eles nasceram, o hospital, né, a médica, a pediatra, ela passa uma lista de cuidados que a gente deve ter com a criança. O zelo que a gente deve ter com aquilo ali, porque tipo assim, você está recebendo uma coisa especial, nova, toda perfeita, então tenha esses cuidados, né? Então, eu acho interessante a forma como que a ciência, né, ela, né, colocou essas coisas, e vendo que o cuidado que Deus também fez, né, isso é uma coisa de a gente glorificar. Uma outra coisa também, né, pastor, que ninguém que é evolucionista, é um outro ponto muito importante, ficou melhor porque aderiu a essa visão. Então, hoje nós temos um padrão moral, né, do que é certo, uma verdade não subjetiva, graças ao cristianismo e o criacionismo, né? Sim. Que foi ele que proporcionou nós decidirmos, né? Porque o evolucionismo, já que tudo é verdade e tudo cada um pode viver da forma que quer, né? Então fica meio complicado essa visão deles, né? E esse desprezo pela vida humana não impacta só como eu me enxergo, mas sim como os grandes líderes enxergam as pessoas. Não é à toa que o Hitler fez o que fez, né? Então ele não enxergava as pessoas como seres criados por Deus. Não, não evoluiu como eu acho certo evoluir, eu posso matar. Exatamente. São animais, né? Se fossem fortes o suficiente, se defenderiam. Não são, então vão morrer. Então, olha só as consequências de você tirar Deus da criação do ser humano, né? É verdade. A pessoa mesmo se autodeclarar como se ela tivesse ela fosse a perfeição, a né? perfeição. O padrão é o que ela estabeleceu, não aquilo que Deus estabeleceu. A partir de hoje, só morenas de cabelo liso que são evoluídas. É verdade. Igual o Thanos, né? No filme, né? O Thanos. E o Homem de Ferro, você vê que ele era franzinho, então ele não servia. Aí depois que ele... O Homem de Ferro não... Eu sou o Homem de Ferro. Capitão América. Capitão América. Eu entendi a referência. É porque eu sou crente, eu não assisto. Não. Mas o Capitão América, ele é franzinho, né? E ele não serve pro exército. Aí depois que ele recebe aquela bomba, fica todo fortão e tal. Ah, não, então agora ele pode ser, né? É verdade, verdade. Então a gente viu aí, né, a respeito da origem da raça humana, né?
justamente enfatizando aí a criação, né, por Deus, né? Tainara, e a respeito da constituição do ser humano, o que a gente tem aí para mostrar para os jovens aí? Fala aí. Exatamente, porque o ser humano não é só carne e osso, gente. Nós temos um espírito, nós temos alma. E eu vou deixar uma pessoa muito especial destrinchar isso pra gente. Solta o play. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao mais novo quadro Conhecendo a Nossa Fé. E o tema de hoje é tricotomia. Diga pra mim, você sabe o que é? Se não, ou se sim, você vai descobrir agora nesse quadro. Tricotomia é o entendimento de que o homem, ou o termo ser humano, é um ser completo, dividido em 3 partes, sendo elas corpo, alma e espírito. Sendo que o corpo é a parte material que age com o ambiente, com o mundo. Ouça só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Agora, quanto à constituição imaterial, é formada por 2 substâncias distintas: a alma e o espírito. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que, abre aspas, o espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. A alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções e da vontade. Alguns textos bíblicos mostram a distinção entre essas substâncias. E vou mostrar para vocês o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Ouçam só. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E esse foi o nosso quadro de hoje, Conhecendo a Nossa Fé. Espero que os irmãos tenham gostado, e se querem saber mais, vamos continuar agora na lição. Então vamos voltar agora para os professores. Até mais! Vocês viram aí, né? Conhecendo, né, a nossa fé, justamente que somos uns seres tricotômicos, não é isso? Corpo, alma e espírito. Tricotômicos. Exatamente. A gente sabe que, como nós vimos aí nos subtópicos anteriores, né, a origem da raça, a constituição, mas a gente sabe que o homem também caiu, né? O pecado, ele fez com que a humanidade ela fosse violada, né? Amaldiçoada justamente por causa do pecado. Então, e esse pecado ele afetou todas as áreas, né? da nossa constituição, né? Corpo, alma e espírito, né? Por isso que a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, Paulo ele escreve que nós devemos preservar, né, nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor, certo? Existem algumas doutrinas aí que falam que, na verdade, somente a matéria, né, é má, né? É isso? O que você diz aí? Professor Hércules. Professor Hércules. Vamos consultar. Então, o que eu falei logo no início, né? Nada novo, igual o pastor Jair diz, não há nada novo debaixo do sol, né? Nós temos a visão dualista, inclusive muitos irmãos, até infelizmente pentecostais, creem nessa forma, que a dicotomia ela nasce de uma raiz filosófica, que eram os gnósticos que criam, né? Logo nos primeiros séculos. E eles diziam exatamente isso, que o que valia era a gnose, no sentido que só alguns que tinham, que era o pensamento, o saber, e a matéria era má, de tal forma que eles diziam que Cristo ainda era espírito, né? Ele não tinha a matéria, o corpo, ele não era 100% homem. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa visão, né, pastor Elias? Porque ela nasce desse sentido. Alguns pais da igreja criam nisso, inclusive... salvo engano, Agostinho chegou a pensar dessa forma, Orígenes pensava dessa forma. Nós temos algumas outras religiões, se eu não me engano, até os adventistas creem nessa forma. E
infelizmente, muitos assembleianos têm bebido um pouco dessa fonte. Então, que os jovens possam ficar espertos, que essa não é uma visão bíblica, né? A visão bíblica é corpo, alma e espírito, é a tricotomia, né? Verdade. E que o pecado, ele levou à queda das 3 áreas, né? Das 3 então, áreas. A gente fica no nosso corpo, a gente agora sente o resultado da morte. O nosso espírito, ele perde todo a ligação, né? A ligação que tinha com Deus, né? E a nossa alma agora passa a viver desesperada, né? Porque sente falta da presença de Deus que existia no jardim, a comunhão que existia entre a nossa alma, o nosso espírito e o ser do Senhor, né? É verdade. E uma das os grandes problemas, né, de muitas religiões é que elas acham que justamente elas, como é que fala, martirizando o seu corpo, né, ela estaria de repente santificando a sua vida, o seu espírito, justamente por estar se torturando, né? Então, a gente observa, né, que essa restauração humana, que também está inserida o corpo, ela só vai acontecer mediante o Senhor Jesus Cristo, né? A nossa salvação, a nossa restauração, ela está mediante a ação do sangue de Jesus, né, do sacrifício que ele fez para nos redimir em todos os níveis, né, da nossa constituição, alma, espírito e o corpo, né? Daí a importância, né, da gente também procurar manter os nossos corpos em santidade, em santificação, tá? Em santificação. É muito interessante também, muitas das vezes, Tainara, Aline, em relação ao jejum, né? Muitas pessoas acham que você usa o jejum para martirizar muitas vezes o corpo, mas tem muitas das vezes o espírito ainda que precisa ser como é que fala? Trabalhado, né? Em vez de procurar, por meio do corpo, santificar também a alma e o espírito, a pessoa só mesmo faz uma, como é que fala? Uma abstenção de alimento, mas continua vivendo, praticando, como é que fala? Tendo práticas pecaminosas, atitudes pecaminosas, e acaba esquecendo porque, na verdade, o nosso corpo é justamente a ligação, né, que a gente tem com a nossa... por meio do nosso corpo é que a gente manifesta quem nós somos. Sim, não é isso? Exatamente. É isso? Então, não é só o corpo que a gente vai, de repente, deixar de se alimentar e deixar Não é só mais algo, né? Não é o só mais jejum algo. ele vai evidenciar aquilo que precisa ser tratado em você, né? Perfeito. Tem muitas coisas que E precisam ser vai bem tratadas. de encontro à parte 2, que é a visão bíblica do corpo. Isso, Porque isso. a gente acha, muitas vezes mesmo dentro da igreja, a gente acha que o jejum é para martirizar a carne, mas sem sentido espiritual algum. É fome. E não é isso. Isso. Nós somos um ser tripartídico, né? Uhum. Então, tudo aquilo que a gente faz na nossa carne, o nosso espírito e a nossa alma estão vinculados. Então, por isso que a nossa motivação tem que estar firmada. O nosso entendimento sobre aquilo tem que estar coerente para que a gente faça as coisas da maneira certa, para que aquilo produza o real efeito. O fruto Assim como necessário, O né? jejum, que é muito bom, mas se a oração sem jejum, jejum sem oração é o quê? Dieta. Tipo assim, dieta. você passa fome. É isso porque aí. não tem propósito, né? Perfeito. Exatamente. Tem gente precisando fazer jejum. Bom, então a Tainara, né, ela já abordou, né, o primeiro ponto aí, né, do tópico 2, da visão bíblica do corpo, né, em relação à privação do corpo, né, e como o diácono Hércules aqui falou, que esta não é nada novo, né, que isso veio já justamente do início, né,
A gente até percebe isso, né, na época, no desafio que Elias fez com os profetas de Baal, né, que eles se martirizavam, né, isso justamente uma forma de chamar a atenção do seu Deus, né? O Elias até esnoba dele, né, fala bem assim, grita mais alto, né? O pai deve estar dormindo, então desse tipo, né? Então isso é uma coisa que vem já desde o princípio, né? Então Paulo ele teve muita dificuldade de lidar com esses irmãos que se convertiam, mas mantinham ainda as práticas, né? A questão de que o casamento ele deveria não ser realizado, né, justamente por causa do relacionamento sexual, né, então colocava isso tudo como sendo algo, né, pecaminoso. Então a gente observa aí como que pessoas têm dificuldade de entender realmente aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, fazem uma exegese errada daquilo que está na palavra de Deus e acaba levantando isso como uma doutrina, né? Sim. E aqui no subtópico Templo do Espírito Santo, né? A gente, em Tessalonicenses, fala para nós possuirmos nosso vaso em honra, né, em santidade. Só de falar assim sobre ser templo do Espírito Santo já é um temor que nós precisamos sentir. E eu acho que essa aula ela é tão necessária para a gente porque a gente esquece de que nós somos seres tripartidos às vezes. Às vezes nós vamos muito para o lado, né? Vou orar, vamos pensar no espiritual, mas nós esquecemos do cuidado que nós temos que ter também com o nosso corpo, né? O nosso corpo físico. E ser templo do Espírito Santo, o Espírito Santo nos santifica em tudo, né? Nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo, até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só da gente falar assim, esse Espírito habita em mim e eu preciso viver agora uma vida nova, uma vida em santidade, uma vida em temor, né? Para que eu produza frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de uma vida nova, de uma vida onde eu sou guiada pelo Espírito Santo. Né? Sabe o que é interessante, Aline? Que antes as pessoas precisavam ir ao templo para adorar a Deus, as pessoas tinham que fazer longas viagens e tudo mais. E assim, o que a gente não, às vezes parece que a gente não entendeu é que agora nós somos o templo. Tem noção que Deus, ele habita em nós, porque o Espírito Santo é Deus. Então, assim, que valor nós temos dado a isso, né? Muitas vezes nós temos a facilidade de não cuidar do templo, de menosprezar. É triste ver jovens assim com baixa autoestima, às vezes depressão, por características do corpo que... se depreciando, né? Exatamente. Também. Eu vi um vídeo muito interessante esses dias que me deu um start, né? Tava lá no Instagram e aí uma menina cristã colocou assim, um vídeo dela, né, chorando assim, e aí colocou: o diabo não vai me fazer odiar o único corpo que Deus me deu, porque eu sou assim, ele me fez assim. Eu sou obra das mãos dele. Antes de eu nascer, ele pensou em mim. Então, olha como que o diabo é sagaz, né? Como que ele quer nos fazer Ele odiar. quer tocar na identidade que Deus te deu também, né? Exatamente. Ele quer deturpar a identidade, né? Exatamente. É interessante. E a gente observa, né, esse privilégio que nós temos, né? De termos o Espírito Santo habitando em nós, né? A palavra de Deus diz que no início, né, ele se movia, né, sobre a face das águas, né, e hoje ele se move, né. Tem até um louvor que fala, né, que o Espírito Santo ele se move em você, né. E a palavra de Deus também, Isaías também diz que, comparando que Deus ele é um Deus tão grande, né, mas ele habita, né, num coração contrito. Né? Na verdade, naquele que se dobra, né, diante da sua palavra, né? Então, jovem, que privilégio que nós temos de sermos templo do Espírito Santo, né? E que nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, mantermos, né, no caso, os nossos vasos de forma que possamos honrar a Deus. Sim. Honrar a Deus. E sabe o que é interessante, pastor? É que o mundo ele fica o tempo todo tentando deturpar aquilo que Deus fez. Então o mundo diz que os jovens eles devem dar atenção para o corpo por motivos egoístas mesmo.
Mas nós, quando a gente entende a importância do corpo na visão de Deus, aí a gente fala, opa, nossa, realmente eu preciso ter zelo, né? Porque imagina, se o corpo não fosse importante, só a alma e o espírito, por que Deus ressuscitaria o corpo? De que serviria o nosso corpo se fosse só um momento aqui nessa terra? Exatamente. Né? O próprio Cristo, né? De ele ser encarnado, o valor que ele deu justamente do corpo. Exatamente. Né? E também de ressuscitar e ter um corpo glorificado, né? Que é justamente o tópico seguinte, o subtópico seguinte, que fala justamente a respeito da glorificação na ressurreição. Então, olha só que coisa assim gloriosa, né? Maravilhosa que Deus tem em relação ao nosso corpo, né? De sermos um corpo transformado, glorificado. Se o corpo ele não fosse algo tão especial para Deus, né? Não teria uma como é que fala? Uma restauração, né? Uma ressurreição do corpo. A gente simplesmente estaria com nossa alma e nosso espírito e acabou. O problema da humanidade é o pecado, né? Uhum. É simples. Assim como a natureza, ela geme, ela clama em dores de parto pela manifestação dos filhos de Deus, até pela sua própria restauração, porque o pecado entrou no mundo e todas as outras coisas foram, né, perderam o sentido. Então, o problema da humanidade é o pecado. Exatamente. Bom, então uma coisa também assim, muito interessante, né, que fala a respeito de que quando fala aqui no carne e sangue, né, não herdarão, né, o reino de Deus, não está se referindo à questão, por exemplo, do corpo, mas ele está dizendo em relação à nossa natureza pecaminosa, certo? Porque o pecado ali já não existirá, né? Teremos um corpo como o corpo de Jesus, um corpo glorificado. Paulo ele diz muito bem isso aí, né? Que aquilo que é corruptível, né? Ele se reveste de incorruptibilidade, né? O imortal se reveste da imortalidade. Então é um corpo glorioso, um corpo glorificado, como o corpo do próprio Senhor Jesus quando ele assim ressuscitou. Moéclis, vamos lá. O que você diz aí sobre isso aí? Então, pastor, primeiro nós temos que entender que tem gente que vive e parece só para essa vida, né? Acha que, por exemplo, alguém já disse que tem pessoas que vivem tanto para essa vida que não servem para o céu, né? Porque é como se ela aqui fosse o fim último de todas as coisas. Mas nós temos uma morada, né? A ponto do próprio Jesus, João 14, dizer que ele irá, né, fazer morada para cada um de nós. Então o céu é uma realidade. Os filhos de Deus irão para aquele lugar. Hoje, algumas visões até teológicas tentam tirar o sentido da casa de Deus, o sentido de se de fato o céu é uma realidade. E aí por isso as pessoas vivem, né, você pode ver os podcasts hoje. Hoje você vai para um podcast e bota lá um cara que é ateu, outro cara que é evangélico para debater um assunto, porque as pessoas elas estão assim, elas estão perdidas, não sabem se de fato um Deus existe, de fato como que elas têm que viver aqui, então elas estão alienadas, né? E infelizmente, eu vou dizer isso aqui, mas os podcasts têm mais estragado do que ajudado muitas pessoas, porque são tantas deturpações, às vezes que eles botam lá pessoas que às vezes são até pastores, mas são pastores liberais. Você está entendendo? Sim, sim. Então, assim, que vai dizer que vai falar sobre o céu, mas fala na visão dele. Mas confunde do que ajuda, né? Exatamente. Eu vi esses dias, foi justamente um denominado pastor, teólogo, dizendo que aquela música, né, que o Jefferson e Sueli, né? Eu vi, já viu? Eu vi, eu achei um tá absurdo. Errado isso, você viu, né? Porque eles dizem que a igreja não vai ser arrebatada num abrir não vai ser num piscar de olhos, que a gente não pode cantar essa música na igreja, né? Vazia, uma discussão vazia. É isso aí.
Então, os podcasts, a gente tem que tomar muito cuidado com os podcasts que a gente escuta. É o que eu tenho falado com os jovens, quando eu tenho oportunidade, e com os líderes, a irmã Cristina e o irmão André, e eles têm falado isso muito, é que quem é os nossos pastores? Pastor Jairo e pastor Jefferson. Então, nós bebemos dessa fonte. É isso aí. Então, o que eles ensinam sobre isso? É dessa forma. Então, eu posso assistir um podcast? Eu posso assistir, mas eu vou reter o que é bom. O problema é que tem muito jovem que não sabe comer o peixe. Aí se engasa com espinha. Entendeu? Em vez de jogar a espinha fora. Verdade. Aí depois você vê, até pela conversa, que às vezes você está conversando com o jovem está falando uma heresia, igual o pastor Jairo fala. O jovem está falando uma heresia, mas porque bebeu de um podcast. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Então, o céu é uma verdade, glorificação do nosso corpo é uma realidade. Jesus irá voltar sim. E vocês têm que estar preparados. E a nossa vida é para além daqui, Exatamente. né? Nós teremos uma... O que a gente está plantando, né? É verdade. Entrando, já puxando, posso passar? Pode. Puxar já para o terceiro ponto? Pode puxar. Que é a visão 100%. Mas eu acho interessante também você falar qual é a surpresa. O que nós vamos entrar no terceiro tópico? Vamos. O que eles vão... Diga aí. É o seguinte... Vamos revelar então, hein? Já que eles ficaram até aqui. Sim. Nós vamos fazer 3 perguntas para vocês. E quem enviar as respostas corretas vai ganhar um prêmio. Mas, é assim, quem enviar as 3 melhores respostas, né? As 3 melhores respostas. E vai ser aonde? Então, como não vai dar para vocês digitarem as respostas aqui no chat, porque elas serão um pouquinho extensas, vocês podem enviar lá no grupo do WhatsApp da nossa turma, tá bom? É BD Jovens. Se alguém não tá no grupo, sinaliza aí no chat que a gente adiciona, tá bom? E... Qual é o prêmio? Tem um prêmio, Qual né? Um prêmio muito legal. Eu, particularmente, tem tudo a ver com a aula. Ganhar esse prêmio. Nada competitiva. Mas é porque realmente é um prêmio muito legal. E aí, então, voltando. Sim. Não é quem responder primeiro, tá? É quem responder de forma mais coerente. Correto. Então, aqui a comissão vai avaliar as respostas, né? Comissão avaliadora. Isso. Essa pessoa que respondeu de forma mais coerente as 3 perguntas, né? De forma mais interessante, então vai ganhar o livro. E a critério de desempate vai ser o que... Se 2 pessoas enviaram 2 respostas muito coerentes, vai ser quem enviou primeiro. Moral da história, não se preocupem em responder primeiro. Né? Se preocupe em responder correto. Mas também não deixe pra depois. Também não deixa pra depois. Amanhã eu respondo. Não, vai responder agora, tá bom? Isso aí. E o prêmio vai ser esse livro aqui. É forte. Vai ser forte! É forte. Ama o Teu Corpo, da Nancy Pierce. É uma escritora muito conhecida, sobre secularismo, sobre... Aborto. Não, como é que é aquele negócio do óculos? Né? Cosmovisão? Cosmovisão. Óculos. Sobre cosmovisão. Ainda bem que o pastor tem revelação. Nós temos alguns livros dela aqui na igreja e um deles é esse, e ele é muito bom. E aí você que responder melhor a pergunta vai ganhar este livro. As 3. Mas... Tem mais surpresas. Não vou falar muito, não. Tem mais surpresas até o final da aula. Isso aí. Então vamos lá então para o tópico 3 aí, né? Que vai falar sobre. Agora nós vamos entrar dentro do contexto agora mais atual, né? A gente viu aí uma visão bíblica, uma visão teológica a respeito do corpo. Agora a gente vai trazer uma abordagem mais para aquilo que a gente está vivenciando no nosso dia a dia, né? E aí, quem se habilita aí a falar aí sobre o hedonismo, sobre o narcisismo? Ô, gente, eu gosto de falar disso. Então, vai lá. Olha só, a nossa sociedade, ela vive em busca de prazer. Até quando alguém se mata, essa pessoa ela tá atrás de felicidade, já repararam? Porque, de certa forma, ela quer que essa dor que ela sente passe. Então, tudo que as pessoas fazem hoje não é em busca de crescimento, não é em busca um fim último do bem do outro, mas sim em busca do prazer. O prazer virou o fim último da nossa sociedade. Então, tem uma frase que o pessoal fala bem assim, o importante é ser feliz, né? Não é errado se te faz feliz, o importante é ser feliz. E nunca se ouviu tanto uma sociedade que prega assim, ame-se, se ame a si mesmo.
Tem agora, eles falam até assim, não, porque para você amar o próximo, você tem que se amar. Então, assim, uma sociedade, em todos os tempos, nunca se amou tanto quanto a nossa sociedade e nunca foi uma sociedade tão carente. Por quê? Essa busca por prazer, nós chamamos de hedonismo, né? Que é a busca de prazer a qualquer custo. Ela tem um preço muito caro. Ela tem um preço que se paga que é doloroso demais. Porque vamos entrar aqui no assunto que os jovens gostam, né? De relacionamentos. Para você ter um relacionamento que agrada a Deus, você precisa orar. Você precisa buscar o Senhor. Você precisa buscar uma pessoa que tenha princípios bíblicos. Você precisa ouvir os seus pais. Você precisa ouvir os seus líderes. Não é uma decisão que você toma de um dia para o outro. Você não pode tomar essa decisão baseado no físico da pessoa, no dinheiro que ela tem. Então, veja, não é o prazer que vai me levar a tomar essa decisão. Mas a nossa sociedade, não. Ela quer o prazer. Então, ela busca só o prazer. Então, ele fica com várias, ela fica com vários, e pega um, e pega a menina, e pega menino, aí engravida, e aí vira uma loucura, e aí é prazer, 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 e aí é briga dentro de casa, fica viciado em drogas, enfim, é uma bola de neve. É verdade. Uma coisa, Tainara, não sei se ainda isso persiste, né, no meio da juventude, que é justamente a pessoa, aquele conceito de ficar, né? Existe, né? Existe ainda isso. No meio da juventude que não tem esse problema, não, né? Não. Então tá. Então, essa questão do ficar, muitas vezes entrelaçado ao que a Tainara está falando a respeito do hedonismo, é justamente a busca pelo prazer, certo? Muitas vezes não tem nem um sentimento, né? Não tem nenhuma ligação de alma, né? Conciliação de ideias, de pensamento, mas simplesmente aquela busca pelo prazer de ficar com a pessoa, né? Muitas vezes de beijar uma outra pessoa, ou de tocar uma outra pessoa, ou de ter uma relação sexual com outra pessoa, justamente em busca do prazer, e depois daquilo ali já parte para outra, né? Então é como se aquela pessoa que a pessoa, né, ficou entre aspas, já é uma outra. Né? E aí a gente volta lá no tópico primeiro, né? Porque é como se fosse só carne, só prazer, só terminações nervosas. E nunca acaba, né? Nunca acaba. Você vai continuar buscando. E o espírito fica todo quebrado, Sim, gente. você vai continuar buscando isso enquanto você não encontrar quem é você. Na realidade, nós nos encontramos em Cristo. Você vai continuar buscando esse prazer, nunca vai achar. E ainda sobre o corpo, né? A nossa sociedade é narcisista. Eu vejo os podcasts dos psicólogos falando sobre o narcisismo como se fosse uma característica dos psicopatas, mas eu falo, meu Deus, todo mundo é psicopata, então. Porque todo mundo... Para quem não sabe o que é narcisismo, é um conceito, uma história que se conta, né, de um jovem chamado Narciso, não tinha espelho, né? Então, por onde se vê o reflexo? Na água. Então, um dia passando pelo lago, ele vê o reflexo dele e ele passa a se admirar, e acaba morrendo afogado, né? Porque ele tem uma contemplação tão grande por ele mesmo que ele acaba indo de encontro a isso, se afogando. Então, aí surge o conceito de narcisismo, que é esse amor tão profundo por você mesmo, é você sempre em primeiro lugar, é você sempre sendo o centro, né? Que vai levando a várias consequências, porque quando eu sou o centro, eu não me importo com o que a Aline pensa, o Hércules pensa, o que você pensa. E na nossa juventude a gente vê muito isso, né? É verdade, é verdade. A ideia, por exemplo, de você preservar, né, o seu corpo, de você cuidar do seu corpo, isso é algo saudável, né? E é algo que a Bíblia fala que a gente deve realmente preservar, porque é o tempo do Espírito Santo. Mas o problema é justamente a busca ideal, né? Um padrão que como a gente viu no vídeo logo que a gente passou, né? Como é que fala? É uma busca por um padrão que a sociedade imprimiu nas pessoas. Né? Então você vê lá no vídeo lá uma senhora, né? Que ela é modelo da terceira idade e ela fica, como é que fala? O desejo dela é de tirar algumas coisas do corpo dela justamente para satisfazer essa indústria, né? Essa cultura que muitas das vezes é implantada pela pessoa e acaba ela absorvendo aquilo ali.
né? Eu não digo nada quando a gente usa, né, justamente a medicina em benefício da nossa saúde. Não, por exemplo, da nossa idolatria, né, de idolatrar o nosso corpo, de ter um corpo ideal de acordo com o padrão humano, certo? O Espírito Santo é a nossa bússola, né? Eu acho que quando você está indo... Porque essas coisas são tão sorrateiras, né, pastor? Porque se você não parar para pensar essa questão do narcisismo, se você não entender o negue-se a si mesmo, você sorrateiramente quer ser o centro das atenções, né? Nossa carne ela vai se inclinar para isso, mas o Espírito Santo sempre vai te conduzir. Esse lado aqui não, entendeu? Sabe o que é interessante, pastor Elias? Que o mundo, ele pega o corpo, tira Deus, como a gente viu, e aí ele fala pro corpo assim, busque o prazer, coloque você no centro. E aí, para que as pessoas alcancem isso, elas têm que buscar caminhos e meios que são muito difíceis, que são degradantes para o corpo. Então, por exemplo, as meninas, elas precisam se expor, precisam se erotizar. Os homens, eles precisam se tornar homens nojentos, por assim dizer, né? Não sabe tratar uma mulher, não sabe tratar uma moça, porque passa a enxergar ela como um objeto, que é como a maioria das meninas tem se vendido por aí. E eles acham que essa liberdade que eles alcançaram, né, século XXI, a gente faz o que a gente quer, como se fosse algo bom, mas cada vez mais demonstrando essa depreciação do corpo, como que isso tem diminuído o valor tanto do homem quanto da mulher, né? Uma mulher que não se valoriza, uma mulher que não é feminina, um homem que não sabe valorizar a mulher, que não sabe transmitir segurança, paz, respeito àquela moça. Você vê isso muito refletindo de forma sorrateira nos meninos. Quanto que tem demorado para os meninos se tornarem homens? Quanto que tem demorado para as meninas se tornarem mulheres de verdade? Fala aí, jovem. Não é verdade, isso mesmo. Meninos que ainda, né, não tem uma visão errada, né, do que é ser homem, né? Sim. Do que é ser homem. Tá preocupado com esse prazer, eu quero, né, ter casado, total. Por quê? Porque tá pensando na parte do prazer e tudo mais, mas ainda não tem a dimensão do que é ter uma família, uma casa, um lar para se cuidar. Isso é muito importante a gente pontuar. Os reflexos dessa visão secular da nossa vida hoje em dia. É verdade. É um privilégio e uma grande responsabilidade, né? Mas se entender que o nosso corpo tem um propósito, que o nosso corpo é templo do Espírito, que a nossa vida ela vai muito além do que o hoje, do que essa busca de prazer momentâneo aqui, tudo vai bem, tudo vai dar certo. Né? É isso aí. Dentro desse enfoque aí, o sexo não é algo pecaminoso, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é o que a mídia, o que a sociedade ela está, no caso, querendo passar para a gente. E a gente ter uma visão daquilo que a palavra de Deus estabeleceu, né? Como diz a lição, uma visão bíblica do corpo. Certo? Então, o problema não está no sexo, o problema está na perversão das motivações. Né? Então, você vai hoje assistir a um filme, você tem que ter muito cuidado, né? Para você, de repente, não ser influenciado por causa da forma como é colocado. Então, isso a gente falou aqui em relação à criança, mas em relação a jovens, a adultos. Então, toda essa... A mensagem que passa é tipo assim, busque o prazer. Sim. Né? Busque a satisfação, a liberdade. A autonomia, faça o que você quer, né, pastor? É isso daí. É o seu corpo, suas regras. É isso aí. Então, essa liberdade, ela tem justamente um preço a se pagar. Né, essa liberdade, entre aspas, que na verdade se torna uma libertinagem. Na verdade, você está preso, né? Na verdade, essa liberdade é uma prisão. Isso e as aí. pessoas ficam dependentes disso. A Bíblia fala que a gente se torna escravo daquilo que nos domina.
Então, a partir do momento que você não consegue, você quer vivenciar isso para o seu prazer, você quer encontrar esse prazer, você quer viver essa liberdade. O meu corpo, eu posso fazer dele o que eu quiser. Na realidade, você é um escravo, porque aquilo está te dominando, entendeu? Exatamente. É isso aí. Você vê essa autonomia na vida de Daniel. Daniel, a escritura diz que ele propôs não se contaminar. Então ele tinha autocontrole. E quando todo mundo estava comendo, eu não vou comer. Quando todo mundo estava dançando, eu não vou dançar. Sim. Quando todo mundo está se vestindo, não vou me vestir. Estou falando em gira, eu não vou. Todo mundo está tatuando, também não vou. Então, Substituindo. entendeu? Então é o autocontrole, independente de onde você esteja. Isso aí. Então, jovem, nós temos essa liberdade e autonomia não para viver na prática do pecado, mas para fugir dele. Sim, exatamente. Né? Para correr do pecado. Correto? É porque quem já está no mundo já está vivendo isso, né? A nossa já está, infelizmente, sendo dominado por essas coisas. O que nós estamos alertando, e graças a Deus por esses ensinamentos aqui, é que a juventude tome cuidado com a licitude, né? E verdadeiramente possuir o vaso em honra, em santidade ao Senhor. Perfeito, Aline, perfeito. Verdade. E isso é uma coisa que só Cristo pode nos dar. Porque nós, naturalmente, contando com a nossa natureza caída, nós não conseguimos fazer. Assim, fugir das paixões da mocidade, se colocar o outro em primeiro lugar e não a mim, cuidar do meu corpo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu falo, sem Cristo, sem o Espírito Santo. Mas nós temos o Espírito Santo em nós, para nos dar poder para resistir, para lutar e para zelar o nosso corpo. Verdade. Uma coisa interessante que vocês falaram a respeito de que a liberdade, muitas das vezes, quando ela não é usada de forma correta, a pessoa acaba ficando escrava, né? Escrava daquilo ali, certo? E eu achei muito assim chocante no final desse filme do Som da Liberdade, que ele fala que hoje existem muito mais pessoas escravas, do que na época quando a escravidão ela era legal. E escravas justamente por causa da prostituição, certo? Da prostituição. Pessoas que escravizam o seu corpo porque tem uma outra pessoa que domina sobre o seu corpo. E ele faz assim, um levantamento assim, muito surpreendente, de que, por exemplo, isso vai ser, como é que fala? É a coisa mais rentosa que existe no mundo hoje, muito mais do que o tráfico de droga, o tráfico de armas. Por quê? Porque uma criança, quando ela é escravizada sexualmente, ela pode ser utilizada várias vezes, né? Por exemplo, numa noite, 6 vezes. Eu via aquele negócio ali e fiquei estarrecido com aquilo ali. É terrível. Você entendeu? E por um longo tempo, a droga você comercializa ela num dia e acabou. Certo? E isso pode ser num dia e por vários anos com uma pessoa, gente. Então, o interesse, né, por exemplo, muito da mídia é justamente para manter esses grandes lucradores, né, com a prostituição. Então, quanto mais cedo, por exemplo, essas músicas, né, que a gente ouve, né, de cunho sexual, que muitas vezes atraem as crianças, é justamente para manter essa indústria. E a gente pode perceber que por trás disso tudo a ação do inimigo, do diabo, né, que é justamente de escravizar as pessoas, de roubar, né, no caso, a alma, a liberdade, e que nós possamos ter muita sabedoria, né, vigilância e poder, né, ajudar, né, com a mensagem do Evangelho, né? Amém. Então, já que vocês ficaram aí até agora e estão aproveitando bastante essa aula, temos algumas perguntas para fazer. Então, vamos lá para o quadro Quiz. Responda essas perguntas. A paz do Senhor, jovens, tudo bom com vocês? Bom, espero que vocês estejam aproveitando mais essa aula maravilhosa. E a gente chega aqui com esse quadro que já tá na boca da galera aí, dessa juventude, que é o Perguntas e Respostas. Bom,
hoje tem um negócio diferente. Hoje tá valendo um livro, e um livro super especial, escrito pela Nancy Pearcey, que ela é uma autora fenomenal. A Nancy Pearcey, ela é autora desse livro aqui maravilhoso, Verdade Absoluta, que é um best-seller. Então, assim, vale muito a pena você se dedicar bastante a essas perguntas, a respondê-las de forma categórica, porque eu sei que vai ter várias respostas aí. Então, além da velocidade, é saber responder certinho. E ó, o livro que vocês estão concorrendo é esse livro aqui, ó. Ama teu corpo. E bom, essas perguntas elas vão ser respondidas no grupo dos jovens. E a gente sabe, né? Tem aquela comissão que avalia, mas dessa vez eu vou tentar ajudar e vai ser garantido que dessa vez vai sair. Vamos às 3 perguntas, super importante, hein? Primeira pergunta é, no sentido corporal, no sentido físico, como nós cristãos devemos cuidar, né? Podemos cuidar do nosso corpo para a glória de Deus. Vamos agora para a pergunta número 2, que é considerando que o corpo é a habitação do Espírito Santo, quais são os cuidados espirituais que nós devemos tomar? Pergunta número 3 é qual é o perigo da liberdade e da banalização do corpo? Beleza? E bom, essas foram as perguntas, espero que vocês continuem gostando, aproveitando essa aula e Deus abençoe vocês. Então, agora nós já estamos indo já para o final da aula, né, pastor? Exatamente. Passa rápido, quando nós estamos falando da palavra de Deus é bem rápido. Nós estamos indo agora para um momento muito importante, que é as ofertas, né? Então estão aí os meios, né? Que você pode estar ofertando, Pix, PicPay, transferência bancária, não esquecendo da oferta dos 1000 valentes, faça parte e hoje à noite esteja também presente no culto, amém? Deus abençoe. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar, Senhor. Este lugar é todo seu. Amém! Deus abençoe as ofertas, né, gente? Que os jovens continuem aí prosperando no reino dos céus. Vamos finalizar, então, nossa aula? Exatamente, exatamente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Vou deixar o pastor Elias e o irmão Eclis darem as últimas palavras. E aí temos uma surpresinha final.
Ótimo, é isso aí. Bom, finalizando, né, a nossa aula aí, achei o que a gente gostaria de dizer para vocês, que a gente o objetivo desta aula não é a gente criar, né, nenhuma guerra entre a nossa visão e a visão dos outros, mas é justamente deixar claro, né, a respeito daquilo que Deus fala e aquilo que o mundo está falando. E o nosso objetivo é justamente de alcançar essas pessoas, não criar uma guerra com elas, porque Deus também ama essas pessoas, né? Embora muitas das vezes tenham uma visão errada daquilo, mas muitas vezes é porque estão cegas espiritualmente, e nós, como mensageiros, né, como discípulos do Senhor, temos aí, né, a função, a missão de levar o evangelho para que essas pessoas também possam ser resgatadas. Glórias a Deus. Faço das palavras do pastor Elias minhas palavras, né? Nosso foco aqui é realmente alcançar essas pessoas, né? A oração sacerdotal de Jesus, ela diz exatamente isso, que ele rogava por aqueles que ainda iriam fazer parte, né? Então, aqueles o seu vizinho, alguém da sua família que ainda não foi alcançado, e você pode ser esse missionário aí, de falar a palavra de Deus. Como muitas pessoas tiveram uma visão errada, né, das coisas, por exemplo, pessoas que eram abortistas, né, se tornaram, né, hoje defensores da vida, como a própria mulher, né, lá que vivia a vida, né, no adultério, Jesus foi lá e resgatou essas pessoas. Então, a nossa missão é essa daí. Glória Amém? a Deus. Então, fique agora com um relato de como é bom servir e amar a Deus com todo o seu corpo, com todo o seu ser. Amém. Paz do Senhor. Eu sou Agildo Paulo Pochera, eu tenho 36 anos de convertido, e a mudança que eu fiz foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A leitura de Bíblia é uma coisa que nos faz crescer a cada dia. E nós precisamos de ler a palavra de Deus, fazer parte da programação da igreja e procurar buscar pessoas para conhecer o evangelho. Eu sou casado, né? Tenho 2 filhos, todos os 2 são evangélicos. Tenho o Gustavo, que é o mais velho, e o Estevo também. Todos os 2 têm compromisso com a igreja. Um é tocador de bateria, o outro é tocador de violão. E graças a Deus é um prazer que a gente tem. O motivo de eu estar falando para vocês é que na idade que eu estou, com 73 anos, eu ganho muitas almas para Jesus, conforme vocês veem aí. Agora, por quê? Eu estou investindo nisso daí. Às vezes eu me aproximo de uma pessoa que é viciado e começo a falar para ele do evangelho. E ele fica, às vezes as pessoas ficam pensando que a gente já está velho, não vale mais nada. Não é isso não. A Bíblia diz que o Senhor aumenta os dias usando aquele que faz a vontade dele. Então eu tenho esperança na nossa juventude que eles sejam obedientes, porque eles farão o trabalho que eu faço. Eu não faço isso por grandeza nem por nada, eu faço por prazer, porque a melhor coisa que tem é nós estar na presença do Senhor. Eu vou orar por vocês agora. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja abençoando nossos jovens, Senhor, que eles possam estar cada dia mais buscando o Senhor, aprendendo aquilo que a Tua palavra recomenda, Senhor, e que eles sejam pessoas fortes, Senhor. Não venha desanimar por pouca coisa, mesmo que alguém fale alguma coisa contra eles, Senhor, mas eles estejam de pé no chão, Senhor, firme e forte para sempre, em nome de Jesus, amém. Tchau para vocês, galera. Tchau para vocês.